Amém. Pastor Cláudio. Irmãos. Opa. Irmãos, pode... Olha só, pode... Era mais baixo. É porque botaram mais um aqui. E até queria que eu cantasse em pé. Eu falei, não, eu vou ficar lá no teto se eu cantar em pé. Tem que sentar e baixar o banco. Irmãos, quando o Cláudio me ligou ontem, falou assim, Enzo, presta atenção, o Cláudio me ligou ontem e falou, Enzo, compartilha amanhã comigo, você vai estar em Goiânia amanhã? Eu falei, tô, você pode compartilhar comigo lá a palavra amanhã? Eu olhei e falei assim, como é que é isso? Ele vai pregar porque ele é professor, ele é pastor, teólogo, né? O que eu vou compartilhar? Eu tenho que ficar quietinho do lado dele falando amém. Só se eu vou aprender de perto, né, irmão? Porque às vezes eu podia estar aprendendo daí, eu vou aprender do lado aqui, entendeu? Então, o Cláudio trouxe a palavra de manhã, que foi maravilhosa, e agora com certeza vai falar conosco. Então esteja pronto, irmão, olha só. Presta atenção na pedagogia. Não deixa nada tirar a sua mente do que vai ser colocado aqui nessa manhã. Por favor, preste atenção. Coloca a sua mente agora cativa em Cristo. Tira todo pensamento, qualquer coisa que possa desviar você do que Deus vai compartilhar conosco nessa manhã. Amém? Para que você não saia daqui da forma que você entrou. Para que você tenha algo para entregar durante essa semana e ministrar na sua vida e na vida dos seus irmãos, dos seus amigos, que Deus vai falar conosco. Amém, Cláudio? Amém. Seja bem-vindo, pastor. Só rindo mesmo, né? Quem me conhece mais de perto, os mais distantes estranham, né? Essa coisa. É que eu prefiro muito mais estar aí. Deus sabe disso. Luciana me conhece bem. Eu prefiro estar aí sentado, nesse lugar onde vocês estão aí. Eu nunca planejei, nunca projetei, nunca estudei para estar nesse lugar aqui, nem de longe, nunca passou pela minha cabeça estar nesse lugar aqui. No entanto, tenho atendido às solicitações que o Espírito tem trazido a mim através de pessoas que eu respeito muito, como é o caso do Paulo Júnior, como é o caso do Enzo, como é o caso do Sérgio, como é o caso do Marlos, gente que fala, não, é isso mesmo. Mas eu tenho que confessar as minhas dificuldades quando alguém me chama de pastor, quando alguém me diz que eu sou pregador, porque eu conheci o Evangelho muito cedo. Eu conheci o Evangelho há 40 anos atrás, numa cidade de Goiânia muito diferente dessa. E eu me lembro que eu fazia parte de uma igreja muito pequena, e num determinado momento um pastor chegou lá para ser o pastor da igreja. Eu tinha 15, 16 anos e chegou lá um pastor. Ele era um ex-ator de fotonovela. Os mais novos anotam aí, fotonovela, depois eu explico o que é isso. Mas ele atuou durante um tempo como ator na Globo, depois fez alguns pontos lá, e aí converteu, a mensagem do Evangelho chegou para ele entendeu que ele deveria ser pastor, deveria ser um pregador. E a mensagem dele não era uma mensagem, era um script. Eu não estou fazendo uma figura de linguagem aqui, não, é isso mesmo, porque ele entendia que pregar era atuar. Então ele tinha dentro do script dele, que vinha tudo escrito, inclusive a hora que ele chorava, gente, não é figura de linguagem, estou falando sério, na hora em que aumentava o tom, na hora que ele falava baixinho para as pessoas prestarem atenção assim, no que ele estava falando. Eu convivi com ele há alguns anos, e ele acreditava nisso, ele acreditava piamente. E aí ele era muito amigo da Arlene Glória, aquela atriz da Globo, lembra? Lá atrás. Não, bem mais. E aí um dia ele trouxe a Darlene Glória para uma cruzada evangelística aqui, e aí ele numa conversa com a gente falou assim, rapaz, essa cidade tem muito para expandir o evangelho, vou ficar milionário nessa cidade. Gente, eu estou contando para vocês, e eu cresci nesse lugar, então eu tenho uma dificuldade grande com pregador, eu tenho, honestamente, tenho muita dificuldade com pregador, sabe esse negócio que aumenta o tom de voz, vira para a pessoa do lado, fala assim, assado, nossa, isso me dá minha espinha gela, assim, quando eu vejo assim, eu não estou falando que está errado, não,
Eu só estou contando a minha história. Não tô, olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão e fala que Deus ama ele. Põe a mão no coração e fala não sei o quê. Então, não estou, gente, estou recriminando, não. Eu estou falando das minhas fragilidades. Você respeita, né, Cláudio? Mas sofreu muito, né? Continuo sofrendo, até hoje eu sou. Luciana sabe disso. Então, quando eu me vejo nesse lugar, né, eu todas as vezes, assim, sendo muito, muito transparente, eu venho com a mensagem que passa por mim. Eu venho com algo que é o que tem mexido comigo, que tem falado comigo. Quem está no grupo lá em casa sabe que na maior parte das vezes o que eu compartilho aqui é o que nós conversamos lá em casa. Muito dificilmente alguma coisa diferente disso, porque não acho que é o script, não acho que é a atuação, acho que é o que nós... Aliás, até já entrando dentro da nossa conversa aqui, Jesus nos colocou numa encruzilhada, num determinado momento, e às vezes a gente não percebe isso. Teve um determinado momento no final do século XIX, início do século XX na Europa ocidental, em que o evangelho passou a ser extremamente relativizado. E aí, uma máxima entre os pastores da Inglaterra, do Reino Unido de uma forma geral, era que Jesus era um mestre da moral. Jesus era aquele cara que referencia o certo e o errado. E aí aparece do escritor que eu mais gosto, que é o C.S. Lewis, que diz assim: impossível. A pessoa que diz que Jesus é isso, não está entendendo que não faz sentido o que ele está dizendo. Como assim não faz sentido? Jesus não é a pessoa que nos ensina a respeito da moral, do certo, do errado. Não, não é. Jesus nos deixou num lugar, literalmente é uma encruzilhada mesmo. Jesus nos deixa num ponto em que é o seguinte: só existem 3 opções. Ou Jesus é aquilo que ele diz que é, ou ele é doido, ou ele é um endemoniado. Não tem quarta possibilidade. Entenderam? Ou ele é aquilo que ele diz. Um dia a turma chegou para ele e falou assim: Jesus, quem é você? E ele responde, falou: exatamente aquilo que eu tenho dito para vocês o tempo todo. Só isso. E o que ele diz a respeito dele mesmo? Nunca se apresentou como mestre da moral, nunca se apresentou como quem diz o que a pessoa deve fazer ou deixar de fazer. Aliás, em alguns casos, inclusive, ele defendeu quem fez o errado, porque ele se colocou entre uma mulher adúltera e o que a lei deveria fazer. Ele se colocou entre ela, falou assim: beleza, a lei está falando isso mesmo. Quem não tiver pecado entre vocês, aí atira a primeira pedra. Quem devia tirar a primeira pedra? Qual era o único que não tinha pecado ali? Ele devia ter pego a primeira pedra e atirado. Ele não fez isso. Em outras palavras, ele não cumpriu o certo para ensinar para as pessoas o que é bom. Entenderam? Então, Jesus é quem ele diz que é, ou então ele é um doido, varrido, na expressão do Novo Testamento, um lunático, ou Beelzebu, também na expressão do Novo Testamento, um endemoniado. Eu fico com a primeira opção. E aí, ao ficar com a primeira opção, eu tenho que engolir ela completa. Porque quem é que Jesus diz que ele é? Jesus é a luz da vida. É o que ele diz. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o bom pastor. E ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Ele é o caminho ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então esse é Jesus. Esse é Jesus. Só que tem uma consequência imediata nisso. É que é o seguinte: se Jesus é quem ele disse que era, e nós cremos nisso, nós temos que prestar atenção no que ele diz a nosso respeito. Porque então, o que ele diz a nosso respeito também tem que fazer algum sentido. Eu vou repetir. Então não é bem aquilo que eu estou pensando de mim que deve ser a minha referência, mas aquilo que Jesus está falando a meu respeito que deve ser a referência de quem eu sou. Entenderam? Deixa eu deixar isso mais claro. Abre a sua Bíblia, já entrando aqui na nossa conversa de hoje, e no texto que tem falado comigo, na mensagem que tem falado comigo, e eu espero que da mesma forma que ela tem trazido paz e consolo para mim, ela possa trazer para vocês também.
Seria muito importante que você acompanhasse junto comigo lá em Lucas, no capítulo 12. Eu vou começar pelo primeiro versículo, e eu vou prestar atenção junto com vocês no que está escrito. As pessoas às vezes me perguntam qual a versão que eu uso aqui. Eu uso a NVI, Nova Versão Internacional. O Enzo, pelo que eu percebi na leitura do Salmo, usa a Nova Versão Transformadora, NVT, né? Fica à vontade. Eu vou ler ou Almeida, né? Nova Versão Almeida, à vontade. As Bíblias eletrônicas têm esse potencial, né? A gente pode mudar ali, né? Beleza. Mas aí olha só o texto. Lucas 12, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras. Olha, monta essa cena na sua cabeça. O ministério de Jesus na Palestina, o ministério de Jesus na Galileia, na Judéia, cresceu a ponto de que, o texto diz para a gente, e Lucas é um historiador, Lucas ele tem uma preocupação histórica, diferente de Mateus, diferente de Marcos, muito diferente de João. Lucas é daqueles que se preocupa com os detalhes. Ele diz que uma multidão de milhares de pessoas estavam ali, ao redor de Jesus, a ponto de atropelar uma outra. Só que olha o que o texto diz. Jesus começou a falar. Com quem? Presta atenção nisso, porque o que Jesus vai dizer, parece que ele não está falando para os discípulos. E se você, assim como eu, se considera um seguidor de Jesus, nós temos a tendência de ler esse texto e falar, não, ele não está falando isso para mim. Mas está. Diz assim, ó, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. E o que ele diz aos seus discípulos? Ele diz assim, tenham cuidado. Presta atenção nisso. Se Jesus está falando para ter cuidado, tenham cuidado. Com o quê? Com o fermento dos fariseus. Essa é uma metáfora, é um símbolo, é uma imagem, uma representação de uma coisa que ele diz para a gente o que é. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Eu vou repetir. Com quem é que Jesus está falando? Com os fariseus? Com a multidão? Não, está falando com a gente. Jesus está dizendo assim, ó, cuidado, tenham atenção. Há nos fariseus algo que não deve fazer parte da vida de vocês, a incoerência. Hipocrisia aí não é no sentido que nós usamos nos dias atuais. Hipocrisia tinha a ver com o que os atores faziam nos palcos greco-romanos. Tem a ver com colocar aquela máscara do teatro, principalmente porque, num determinado momento, mulheres não faziam papel de teatro, então os homens colocavam máscaras femininas para fazer papéis femininos ali. Então, o hipócrita é essa pessoa que é incoerente, no sentido de que ele tem uma vida e outra vida. É nesse sentido. Jesus está falando com quem? Com a gente. É bom entender isso. Cuidado, tem um fermento que entra na vida de vocês, sem vocês perceberem, e faz com que haja uma incoerência na vida de vocês. E aí eu vou dizer, Jesus falando, não há nada que esteja escondido que não seja revelado. Não tem nada. E aí não fica pensando que Jesus está dizendo assim, sabe, aquele pecado que você tem, que ninguém sabe, uma hora todo mundo... Não é disso que Jesus está falando, não. Jesus não está falando de pecado. Jesus está falando de incoerência. Está falando da diferença entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós falamos. Vai chegar uma hora em que isso vai aparecer. Vai chegar uma hora em que isso que é sussurrado, como diz Jesus, vai ser falado como quem está em cima do telhado. De novo, desculpa a repetição. Com quem Jesus está falando? Com a gente. Então ele está chamando a nossa atenção. Cuidado para que o que está dentro de você e ninguém está vendo, mas Deus está vendo, não seja incoerente com quem você é. Cuidado. Presta bem atenção para que você não seja do tipo que lá na sua mente pensa uma coisa, mas com as suas palavras você diz outra. Bastante cuidado nisso. E aí, ele continua falando e ele é interrompido. Aí lá na frente, no versículo 13, ele é interrompido. Como se fosse possível interromper Jesus. Um rapaz aparece lá e diz, mestre, versículo 13, diz para o meu irmão que divida a minha herança comigo. Naquele contexto, primeiro século, contexto judaico,
o irmão mais velho, o primogênito, assim que o pai falecesse, mesmo com a mãe viva, ele assumia a herança e era ele o encarregado de fazer a divisão da herança entre os irmãos. Inclusive, ele era o responsável principal. Então, se houvesse 2 irmãos, o irmão mais velho ficava com 2/3, o irmão mais novo ficava com 1/3. Se fossem 4 irmãos, dividia por 5, o irmão mais velho ficava com 2 partes, os outros 1 parte cada um, porque era o irmão mais velho responsável pela manutenção do clã. Mas em um determinado momento, o irmão falou assim: Jesus, fala para o meu irmão lá, ele não quer dividir a herança comigo. E aí Jesus diz assim, de maneira direta, falou assim: você não está misturando, você não entendeu quem eu sou, você está misturando as coisas. Você está achando que eu sou juiz? Você está achando que eu sou árbitro? Você está enganado. Ninguém me constituiu juiz ou árbitro entre vocês. E aí Jesus de novo diz assim: cuidado, de novo, está chamando a atenção, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de avareza, contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. E olha só, gente, coisa séria isso. Quer dizer então que as nossas vidas não têm a ver com o que nós temos. Quer dizer então que as nossas vidas não têm a ver com os bens que nós possuímos, não tem a ver com a nossa saúde, que é um bem, é um patrimônio, não tem a ver com a nossa inteligência, com a nossa cognição. Jesus disse: não, a vida não tem a ver com o que você tem. E aí, ele conta uma parábola. Diz assim: então lhes contou esta parábola. E eu queria que você prestasse atenção junto comigo. Essa é uma parábola que vocês conhecem, tenho certeza absoluta. Mas como ela é rica nos detalhes, eu vou reler e vou chamar a atenção para 2 ou 3 coisas rápidas aqui. A primeira delas, eu queria que você prestasse atenção junto comigo no seguinte: quais são os personagens dessa parábola? Isso é marcante, isso é determinante. As parábolas de Jesus são sempre instrumentos pedagógicos, ferramentas didáticas muito profundas. A parábola tem o poder de criar uma imagem. Olha só que coisa rica. A parábola de Jesus tem poder de criar uma imagem visível, porque nós estamos vendo, de uma realidade que é invisível. E ela vai ganhando outras proporções e outras dimensões. Então, olha a imagem que Jesus cria. A terra de um certo homem produziu muito. Então, fazendo uma pausa aqui, apareceu o primeiro personagem. Concordam? Um certo homem. Não sei que homem que é, não sei se é Antônio, se é Mário, se é Enzo, se é Cláudio. Um homem. Só que esse homem tem uma característica. Esse é um homem muito rico. Não é isso? A terra de um certo homem rico produziu muito. Muito bem. Então tá bom. Aí olha só. Mesmo, no meu caso, o universo agrícola não é o meu dia a dia, mesmo nesse caso eu sei muito bem que uma pessoa planta alface e ela não sabe quanto que ela vai colher, ou sabe? Entenderam? A pessoa planta arroz, ela sabe quanto que ela vai colher? O máximo que ela sabe é que ela não vai colher feijão. E parece que eu estou brincando, né? Parece que é óbvio demais o que eu estou falando, mas não é bem assim não. Então vamos lá. Quando uma pessoa planta arroz, ela pode colher um tanto. E o que mais ela pode colher? Ele pode colher muito mais que isso, mas também pode não colher nada. Não é verdade? A agricultura não é assim? O livro de Jó mostra uma pessoa que não colheu nada. E aqui nós temos um homem que plantou. E ele foi pego de surpresa, porque olha só a continuação. Ele plantou e a terra produziu muito. E ele pensou: e agora? O que eu vou fazer? Ele foi pego de surpresa. Ele não esperava aquela colheita. Ele não fazia ideia de que naquele ano ele ia colher tanto. Ele não estava preparado para aquilo. Detalhe: quem é o homem? Um homem que já era rico. Nesse contexto, primeiro século, diferente do nosso contexto, ninguém tem uma dúvida: chuva vem de Deus. Então, nesse contexto, Jesus não precisa nem explicar. Quem é que deu para esse homem essa grande colheita? Ninguém tem dúvida disso. Todos os ouvintes que estão ali, podia ser grego, ele ia mudar o nome de Deus, mas ele não tinha dúvida de que, se a colheita foi boa, as chuvas foram produzidas pelos deuses. Então uma coisa é certa, independentemente da cultura:
Aquele homem é rico e teve uma grande colheita. É responsabilidade dele? Não. De quem é? De Deus. Só que é o seguinte, ele começa a conversar dele para ele, com ele, o tempo todo. E ele diz assim: e agora? O que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vocês estão percebendo que ele está conversando com ele mesmo? Quem é que capta os nossos pensamentos? O próximo personagem que vai aparecer. Os pensamentos desse homem são ocultos, assim como os nossos. Os pensamentos desse homem estão lá escondidos, mas vão ser revelados. Perceba que Jesus não mudou de assunto. Ele continua na mesma linha de raciocínio. E ele continua: o homem, já sei o que eu vou fazer. Vocês também já sabem. Vou derrubar meus celeiros e vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E eu vou dizer para quem? Para mim mesmo. Direi a mim mesmo, que é uma conversa do homem com ele mesmo. É ele e o universo dos pensamentos dele. É ele e o universo que está oculto, mas vai ser revelado. Direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Então é o seguinte, descansa. Ele falando com ele, ou você falando com você, ou eu falando comigo. Descanse, coma, beba e alegre-se. Aí aparece o segundo personagem. Só tem os dois. Conto, parêntese, essa é a única parábola de Jesus que Deus aparece. Evidentemente que há outras parábolas em que Deus é simbolizado, como o pai na parábola dos 2 filhos, claro, né? Há o símbolo. Aqui não é símbolo não, que é Deus. E aí Deus aparece para esse homem e diz para ele uma coisa. Deus diz que esse homem tem uma tarja na testa. Qual é? Insensato. Ou, dependendo da sua versão, tolo. Ou, dependendo da sua versão, louco. Ou, nos nossos dias, alguém que não está pensando bem. Há uma diferença na cognição, nos pensamentos. E aí, o próprio Deus continua: meu amigo, você vai morrer um dia. Podia ser essa noite, inclusive. Essa noite, a sua vida será exigida. E aí a pergunta de Jesus: quem ficará com o que você preparou? Essa parábola tem várias coisas, mas ela fala a respeito de 2 loucuras, 2 formas de insensatez, 2 coisas que fazem todo sentido para quem está de fora do discipulado de Jesus. Mas para quem segue a Jesus, essas 2 coisas não fazem sentido. A primeira delas, celeiro. Celeiro não faz sentido para um filho de Deus. Ele continua o texto e diz assim: presta atenção nos corvos. Veja se eles armazenam em celeiros. E ele tem uma segunda loucura. Ele diz assim: beleza, você é rico, e agora você é mais rico ainda. Mas você é rico para quem? Para mim, Deus falando, para mim você não é rico. Você não é rico para com Deus. Você está armazenando essas coisas, no final das contas, para quem? Porque se nós não descobrimos para quem, nós vivemos uma vida de loucuras, aonde nós raciocinamos a vida de nós para nós mesmos. E a nossa linha de pensamento é eu comigo, eu comigo, eu comigo. O nome disso? Jesus está dizendo: insensatez, loucura, tolice. Em outras palavras, não faz sentido. Agora olha só, esse homem aí, como diz o final da parábola, né, não é rico para com Deus, é uma história. Jesus está colocando para a gente um estereótipo. E eu tenho comigo que nós temos no Antigo Testamento uma encarnação dessa história. E eu vou para essa história com vocês. Então eu vou dar um salto aqui, vou sair do Novo Testamento e vou com vocês lá
para o Antigo Testamento. Mas se você não quiser, não precisa nem acompanhar, não tem necessidade não. Eu vou pegar alguns textos aqui a respeito de um homem que a gente costuma dizer que é Salomão, e não tem problema nenhum dizer que é Salomão, está lá em Eclesiastes. Também, se você quiser, você pode chamar de Coelê, que é a pessoa que fala para um grupo, né, fala para a eclésia, daí o nome é Eclesiastes. Também pode ser chamado de pregador, porque é o cara que fala, pode ser chamado de mestre. Muito bem, é o Coelê. O Coelê, aí alguém fala assim, mas não é Salomão? Pode ser. Tudo bem, se isso é um bom símbolo, é porque nessa época, na época em que o Eclesiastes foi escrito, havia uma técnica literária que era escrever como se fosse alguém. Então estou eu aqui escrevendo como se fosse o Enzio. Nenhum problema nisso, uma técnica literária daquele momento. Se você quiser pensar que é Salomão, ótimo. O fato é o seguinte, quem é esse homem? Esse homem é do tipo que lançou todos os projetos e deram certo. Então ele diz assim, lancei grandes projetos, construí casas, plantei vinhas. Lembra que nós estamos falando lá de trás, milênios atrás. Tudo deu certo. Fiz jardins, fiz pomares, plantei todo tipo de árvore frutífera, construí reservatórios, fiz de tudo. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros. Reis de províncias não tiveram essa quantidade. Servi-me de cantores e cantoras, também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me famoso. O cara teve tudo. Esse aqui é um exemplo concreto daquilo que Jesus colocou como estereótipo, como caricatura, como metáfora na parábola. Esse não. Esse é daquele que investiu no agronegócio, deu certo. Investiu no mercado imobiliário, deu certo. Investiu nas artes, comprou quadros que depois valorizaram. Investiu em música, deu certo. E aí, ele é do tipo que também diz assim, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. O que a vida podia me dar, eu não me neguei. Eu simplesmente não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Esse é o homem que está aqui. Esse é o homem de Eclesiastes, esse é o Coelê, se você quiser. Só que tem um detalhe. Capítulo 2. Ele diz assim, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos tinham feito e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, percebi que foi inútil. Foi correr atrás do vento. Na verdade, a expressão original é assim, Ebel, Ebelim, vaidade das vaidades. Ebel, vaidade, Ebelim, vaidades. O linha aí é plural de Ebel. Vaidade não no sentido de orgulho, vaidade não no sentido de ostentação, vaidade no sentido de ser vão, ser alguma coisa que simplesmente passa. Então ele fez isso tudo e percebeu o seguinte, passa. A imagem que a gente poderia tirar do exemplo que ele dá aí do Ebel, Ebelim, é a imagem de uma bolha de sabão. Imagina uma criança que faz bolha de sabão, aí ele olha para aquela bolha de sabão e fala assim, sou eu. Aquela bolha de sabão, um dia vai estourar. Quando ela estoura em quê? Nada. Ele conta essa história, a história dele, nenhum antes dele teve tanta coisa em Jerusalém, ele está contando uma história entre os judeus, e ele diz, descobri o seguinte, tudo isso é vão, no sentido de passageiro, tudo isso daí é absolutamente algo como correr atrás do vento, é nada. E agora? E aí ele desespera, literalmente ele desespera. E aí ele se propõe, ele diz assim, então passei a refletir na loucura e na insensatez. Então ele começa a fazer o raciocínio que é o seguinte, sabe aquele homem que Jesus contou, que o próprio Deus diz que ele é insensato? Então deixa eu refletir a respeito disso. E ele começa a refletir. E esse homem começa a andar pela vida. E ele começa a olhar tudo que acontecia, segundo ele, debaixo do sol. E ele chega à seguinte conclusão, fala, gente, o mundo é muito injusto. Estou vendo um monte de gente oprimida na rua. Muito. Não faz sentido. Eu estou vendo mais coisa, eu estou vendo o sábio e o tolo morrerem do mesmo jeito. E mais, quer saber de uma coisa? Fui num funeral hoje. Melhor tá lá do que tá numa festa.
melhor a casa onde há luto do que a casa onde há celebração. Porque numa casa onde há luto, os vivos são obrigados a se confrontar com a morte e a rever a própria vida. Então é melhor lá. Entenderam? É o Eclesiastes. E aí ele vai falando, ele fala, descobri uma coisa, nem tudo tem propósito, mas para todo propósito há um tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Ele vai falando, numa sequência cíclica. Mas aí ele traz um exemplo que para mim é exatamente o mesmo exemplo. Eu acho que no fundo ele está falando dele. Ele diz assim: descobri uma situação absurda debaixo do sol. Descobri uma coisa assim completamente sem sentido. Estava andando e vi um homem totalmente solitário. Esse homem não tinha filho, não tinha irmão, não tinha Rebeca, não tinha irmão. Esse homem trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. O olho não se cansava de tanta riqueza. Ele sequer perguntava. Ele não parava para fazer a seguinte pergunta. Olha a pergunta: para quem estou trabalhando tanto? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de Jesus lá. O próprio Deus pergunta para o homem: para quem? Essa é a pergunta. E aí o autor de Eclesiastes, depois você pode ver isso com mais cuidado, ele vai fazendo ciclos numa forma de espiral. Ele repete capítulo sim, capítulo não, algo que ele encontra sentido. Tem uma coisa que ele encontra sentido. Ele diz assim, depois se você quiser, está lá no capítulo 9, ele diz assim: olha, você quer saber de uma coisa? Seguinte, vá. Você que trabalha, não sei quanto você ganha muito, você ganha pouco, vá. Coma com prazer a sua comida e beba seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa, unja sua cabeça com óleo, desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Essa é a conclusão do Eclesiastes. Mas eu vou voltar para o texto que você está com ele aí, para a gente terminar, que é o texto de Lucas, porque Jesus também traz uma conclusão no texto de Lucas. Assim que ele termina a parábola, e eu queria chamar a sua atenção para isso novamente, ele termina a parábola, versículo 22, ele volta. Do mesmo jeito que ele começou, ele volta. Versículo 22, Lucas 12, diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos. Ok? Então vou repetir. Jesus começa falando com os discípulos, e agora ele continua falando com os discípulos. Se você se considera, assim como eu, um seguidor do Filho de Deus que passou por aqui e deixou essa mensagem é para nós. Opa! Se você se considera alguém que segue Jesus, essa mensagem é para todos nós. E aí Jesus diz assim, dirigindo-se aos seus discípulos, acrescentou: eu digo a vocês. Presta atenção nisso e eu paro aqui. Não se preocupem com a sua própria vida. Jesus não diz, não se preocupem com a vida. Ele não diz isso. Jesus diz, não se preocupem. A quem Jesus está falando? Com as pessoas que o conhecem. As pessoas que conhecem o Cristo, ele diz, não se preocupe com a sua própria vida. Esse é o segredo. Esse é o sentido. Essa é a direção. A gente vai compartilhar a ceia daqui a pouco. Nós vamos retomar esse assunto. O ponto é, não é que a vida não tenha sentido, não é que a vida não exija de nós cuidado, preocupação. O que não deve exigir de nós cuidado, preocupação, é a nossa própria vida. Então eu devo estar preocupado, eu devo estar atento com o Thales. E o Thales deve estar atento comigo. E aí nós vamos encontrar sentido. Aí nós vamos encontrar rumo. Porque se eu ficar
como o homem da parábola de Jesus, pensando o que eu vou fazer comigo mesmo e de mim, para mim, para mim, para mim, eu entro num ciclo patológico, um ciclo de insensatez, de loucura, de tolice. Esse é o segredo. E aí, você não se preocupe com a sua própria vida pelo seguinte: do mesmo jeito que meu pai e o seu pai cuida dos corvos, vai cuidar de você. E olha que é corvo, gente. Corvo é uma ave desprezível. Ele cuida dos corvos, mas atrás ele diz a respeito dos cabelos da nossa cabeça. É isso. Esse é o nosso ponto. Nós vamos compartilhar a ceia, mas o Enzo quer acrescentar um detalhe aqui, né? Não sei se você vai... Pode continuar. Não, mas manda bala. Tá bom demais, não tá, não? Não, mas você tem um... Na você verdade, trouxe um testemunho muito forte, né? Que eu acho que é legal você trazer de novo, né? Na verdade, eu fui muito confrontado quando eu passei a frequentar o Sol da Terra. Conheci o Paulo Júnior, né? Para mim foi um divisor de águas na minha caminhada cristã. E o Paulo Júnior um dia falou assim: Enzo, nós temos uma tendência de olhar o trabalho e ver o trabalho como algo somente remunerado. Nós fomos criados assim. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar muito novo. Minha mãe está aqui, ela lembra que com 7 anos eu vendia laranjinha na esquina já, que negócio de picolé, lá no interior de Goiás. Meu pai era gerente de banco, então eu via meu pai trabalhando e eu queria trabalhar também. Mas a gente ligava o trabalho à remuneração. Então, na verdade, eu não queria vender laranjinha, eu queria o resultado da venda. Eu engraxava sapato. Eu ia vender banana na feira, porque ajudar um amigo que tinha trazido da fazenda, vamos lá vender, mas no final tinha uma remuneração. E com 14 anos tirei minha carteira e fui trabalhar no mercado financeiro. Mas eu também pensando na remuneração. E eu cresci assim, eu acho que todos da nossa geração entenderam que o trabalho era algo que tinha que ser remunerado. E o Paulo Júnior me confrontou um dia e falou: vem cá, quem falou para você que trabalho tem que ser remunerado? Quem trabalha por salário é mercenário, é escravo. Não tem convicção do seu trabalho. E aquilo me confrontou. Eu falei: então para aí. E aí a Bíblia mostra aqui em Eclesiastes, nesse mesmo texto 2, no capítulo 2, fala o seguinte. Isso me confrontou muito quando eu conheci esse texto lá atrás. O versículo 23 diz o seguinte. Aliás, começa no 22. Que proveito tem um homem de todo esforço, de toda ansiedade, com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, o seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Alguém conhece alguém assim? Não. Alguém aqui conhece alguém assim? Que trabalha arduamente debaixo do sol, e aí de noite ainda não descansa, porque está pensando no dia seguinte. Como é que vai ser amanhã? Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Então, é possível trabalhar e encontrar prazer? E eu vi que isso também vem da mão de Deus. Aí ele fala: ao homem que o agrada, o homem que alegra o coração de Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Porém, ao pecador, Deus o encarrega de armazenar e ajuntar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Eu falei: pelo amor de Deus, para aí, então quer dizer que ao pecador tem que trabalhar, ajuntar, amontoar e depois entregar a quem agrada a Deus? É a pergunta do Senhor para aquele homem rico. Vem cá, você está trabalhando tanto, ajuntando aí para quem? Para quê? Para quem? E aí o Paulo Júnior falou assim: então, Enzo, a gente trabalha por convicção. E vou te falar mais. Não tem nada que dá mais trabalho que cuidar de gente. Então eu quero falar para você que de alguns anos para cá, minha agenda tem sido cuidar de gente. Aí você pergunta: mas você não trabalha? Eu trabalho.
trabalho muito. Mas a minha prioridade sempre vai ser cuidar de gente. Porque eu entendi que faz sentido. Então, quando alguém me liga, mesmo que não me conhece, e eu quero dar um testemunho, porque nós vivemos de testemunho, para encorajar os irmãos. Então, o meu telefone ele é público, está tudo certo. Qualquer um pode acessar, ligar a hora que quiser. E se quiser tomar um café, mesmo sem me conhecer, vai me encontrar disponível para tomar um café. Eu brinquei no primeiro culto que um senhor muito jovem, de 52 anos, me ligou para me conhecer, porque queria conversar comigo. E eu quero dizer que eu encontro tempo para encontros, porque sei que os encontros são de Deus. Amém, irmãos? Você tem tempo na sua agenda para encontrar um irmão? Mesmo que você não conheça, mas que pode fazer sentido para a sua vida amanhã, que pode alegrar seu coração, que você pode ser a resposta para aquele irmão. Você tem tempo na sua agenda? Ou o seu trabalho é só ganhar dinheiro? E vou te falar mais, não vai faltar. Não vai faltar trabalho, não vai faltar dinheiro, e não vai faltar tempo para você priorizar o reino de Deus. Amém? Então eu fico assim, eu estou emocionado, né, Cláudio? Porque quando o Cláudio me ligou, vem cá, Enzo, vamos compartilhar. Eu não sabia que você ia compartilhar. Mas todo texto, todo ensino tem que gerar em nós uma reflexão. Que nessa manhã nós possamos entender que muitas vezes nós precisamos mudar a nossa agenda, abrir mão das nossas prioridades em favor dos nossos irmãos. Porque quando você se dispuser, você vai ver que é muito melhor fazer o que agrada ao Senhor do que simplesmente viver buscando resolver os seus problemas. Os problemas nunca vão parar e não vão acabar. Mas as pessoas que precisam de nós também vão estar sempre à nossa porta. Quando Paulo Júnior fala assim, Enzo, eu tinha dificuldade de entender. Nós somos a resposta para a cidade. Nós somos os homens de honra dessa cidade. Nós somos as pessoas que vão ajudar a mudar a história desse lugar. De que forma? Através dos encontros. Amém, Cláudio? Abrindo a nossa casa, falando das nossas limitações, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, confessando uns aos outros e inspirando as pessoas a quererem andar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas. Então, como estamos aqui para falar de coisas nobres, é esse o motivo do nosso encontro nessa manhã. Os nobres cogitam coisas nobres, Cláudio. Amém? Amém, bênção. Nós vamos passar a ceia já de imediato, mas antes nós vamos orar. Antes da gente compartilhar a ceia uns com os outros, aí nós vamos orar. Se você puder, abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Meninos podem continuar servindo aí sem problema. Deus amado, que nós possamos entender que a mensagem de Jesus continua sendo para nós. Que nós possamos entender, todos nós aqui, que tudo aquilo que nós pensamos, mais cedo ou mais tarde, vai ser revelado. Que o nosso coração no Senhor seja revelado. Que a gente saiba para quem a gente acorda de manhã. Que a gente saiba para quem nós vivemos mais tempo aqui. Que todos nós saibamos para quem nós vivemos essa vida. Em nome de Jesus. Muito bem. O mesmo livro de Lucas, lá no capítulo 22, diz que, versículo 7, diz assim, Lucas 22, diz assim: finalmente chegou o dia do
dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascual. Vocês devem saber disso, não é novidade para nenhum de vocês. A Páscoa é a primeira festa de Israel, a mais antiga. A Páscoa representa aquele exato momento em que aquele povo, que nem era uma nação ainda, sai do Egito em direção à terra de Canaã. E a primeira Páscoa acontece ainda no Egito. Como vocês sabem, um cordeiro é morto, o sangue desse cordeiro é colocado nos portais, de tal forma que o anjo da morte, ao passar, reconheceria as casas em que o sangue do cordeiro tinha marcado. Muito bem, essa é a Páscoa que começa ali no Egito ainda. Durante toda a história de Israel, a Páscoa sofreu várias transformações. Então a Páscoa, que era um evento realizado em casa, sem a presença de um sacerdote, sem a presença de absolutamente ninguém que não fosse a própria família, à medida que o tempo foi passando, à medida que séculos foram transcorrendo na história de Israel, muita coisa foi acontecendo. Inclusive, em vários momentos, a Páscoa foi esquecida pelos israelitas. Então, reis como Josias trouxeram de novo a realidade da Páscoa para a história desse povo. E aí aquela festa, que era uma festa familiar, passou a ser uma festa conjunta em Jerusalém. E aí durante todo um ano, como o texto diz aqui, durante todo um ano as pessoas se preparavam para essa semana que terminaria com a Páscoa. A semana era a festa dos pães sem fermento. E ela terminaria com o cordeiro que estava sendo preparado. Um cordeiro era preparado durante o ano todo para aquele dia. Não sei se você se lembra da parábola dos dois irmãos lá, a parábola dos dois filhos, em que quando o filho mais novo chega em casa, volta para casa, o pai diz assim: pega aquele cordeiro, aquele que estava sendo cevado, aquele novilho que estava sendo separado, preparado, engordado, a hora é agora. Não vamos esperar a Páscoa. Isso ganha em mais profundidade ainda no caso daquela parábola. Mas o fato é, um cordeiro estava sendo preparado. E aí o texto diz: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento e o dia em que o cordeiro pascal seria sacrificado. Muito bem, e aí é a Páscoa dos discípulos. Quando Jesus vai falar a respeito desse dia, ele usa a seguinte expressão. Lucas 22, capítulo 15, você olha depois com calma. Jesus diz assim: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Essa era a ansiedade de Jesus. A ansiedade de Jesus era comer essa Páscoa. Jesus é o Filho, Jesus é o próprio Cordeiro. Naquele dia, naquela mesma sexta-feira, como todos nós sabemos, Ele é o Cordeiro que derrama o seu sangue. Quando Ele morre, no sábado, Ele é o sacerdote e o sacrifício, que entra num tabernáculo invisível, um tabernáculo não feito por mãos humanas. Ele, que é o nosso sumo sacerdote, naquele sábado, pega o seu próprio sangue e no invisível e no eterno, Ele apresenta o seu sangue diante do altar invisível no céu, para que todos nós tenhamos consciência, em todas as épocas, que todos nós fomos reconciliados com o Criador. A imagem do primeiro século, a imagem que separa o antes de Cristo e o depois de Cristo, aquela cruz que muitos viram, aquele corpo que alguns apalparam no primeiro século, é a representação do que aconteceu no eterno. Aquilo é a explosão visual que alguns tiveram o privilégio de ver, mas na verdade aquilo é a explosão visual de algo que aconteceu na eternidade, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação dos séculos. Então o que nós celebramos aqui hoje é isso, a celebração da nossa reconciliação com Deus, a celebração do dia em que o sangue foi derramado para que nós tivéssemos consciência de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a Páscoa, é isso que nós celebramos aqui. E aí, é nesse contexto que a gente vai fazer o que Jesus nos ensinou, que é pegar o pão e compartilhar. Então, de maneira simbólica, nós, discípulos de Jesus, que não nos preocupamos com a nossa própria vida, nós vamos pegar o pão, vamos compartilhar. Então, eu vou preocupar com a própria vida do Enzo, e aí nós compartilhamos o pão. Compartilhe com a pessoa do seu lado,
de maneira simbólica, e que isso represente o seu coração, represente aquilo que passa dentro de você. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Recebendo um cálice, Jesus, recebendo um cálice, como todos nós recebemos aqui, deu graças. Ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Essa é a nossa vida, a vida de quem partilha uns com os outros. O sentido da vida está aí. Bebei dele todos. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Amém. Coisa boa. Bênção. Amém. Nós vamos terminar. Eu queria fazer um convite a vocês. 2 avisos, um convite. Daniel, se você puder pôr aí pra gente, por favor. No final desse semestre, nós vamos fazer uma viagem, vamos fazer um caminho, vamos fazer uma peregrinação, saindo do Egito, entrando em Israel. Nós vamos relembrar, vamos trazer à memória o caminho que os judeus fizeram, mas o mais importante é que nós vamos fazer o nosso caminho ao passar por esse lugar. Queria apresentar aqui Rafael, Gabriela, se vocês puderem ficar em pé. As pessoas que tiverem interesse, quiserem conhecer um pouco mais a respeito dessa viagem, o telefone que está aqui é do Rafa, mas podem perguntar para ele no final aqui. A nossa ideia, como o Paulo Júnior está colocando ali, é que seja um caminho de reconciliação com Deus, consigo, com a família, com a nossa história, com os outros, com a vida e com o seu propósito. Esse é o nosso objetivo. Então, no final, quem tiver interesse em participar com a gente, quiser saber de mais detalhes, é um convite que eu gostaria de fazer a vocês, de estar com a gente lá, fazendo o nosso caminho, conhecendo o caminho de Israel, mas fazendo o nosso. Esse é o nosso objetivo. Amém. Quero recomendar, pessoal, eu acho assim, muitas vezes a gente acha que é um esforço, é um sacrifício, realmente é uma viagem maravilhosa, mas ela é pedagógica. Então você que tem um desejo, conversa, já começa a falar aí com Deus, e procura o Cláudio, procura o Rafael aí, o celular está aí, não deixe de avaliar essa viagem com muito carinho, tá? Amém? Amém. Deus vai falar com você, amém? Sérgio, ora por nós aqui, finalizando. Nós temos só mais um recado. No final tem bombom lá na saída para o pessoal que vai para o God Vibes, né? E também os desafios da igreja continuam. Depois o Daniel vai colocar aqui, quem quiser assumir aí o compromisso de fazer a sua participação, amém? Amém. Sérgio, Vamos lá. homem ao máximo, Sérgio. Homem ao máximo, começamos dia 4 de setembro, viu? Para quem se interessar, tá aí, pode falar comigo no final do culto. Novas turmas, presencial e online, tá? Vamos orar aí para que Deus abençoe o nosso dia mais ainda. Todos em pé, por gentileza. Cumprimenta seu irmão do lado aí, ó. Dá um abraço nele para a gente quebrar esse paradigma. Que a paz de Cristo seja sobre cada um de nós. O abraço é importante. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos em nome de Jesus, Pai, te agradecer mesmo por esse tempo precioso que nós tivemos aqui, Pai. Muito obrigado pela comunhão, pela união, pela mesa que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória em Cristo Jesus, Pai.
nós possamos vencer os nossos medos, as nossas ansiedades, a nossa solidão, e possamos mesmo, Senhor Deus, entregar todos os nossos desafios nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa iluminar, guiar e guardar os nossos passos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoar a semana nossa ricamente, Senhor Deus. Em nome de Jesus, tirando mesmo, Senhor Deus, toda enfermidade, toda depressão, toda tristeza, em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém.